Senhor presidente, hoje nós tivemos um momento importantíssimo aqui nesta casa. Aliás, temas que são necessários, temas que são polêmicos, temas que não têm consenso, mas uma necessidade. E hoje, na Comissão de Assuntos Econômicos, a exemplo do que já havia acontecido na semana passada, na Comissão de Constituição e Justiça, inclusive com pedido de urgência para votação amanhã, com previsão de votação amanhã no plenário, nós temos condições de dar um passo importante nesse momento econômico que vive o Brasil e o mundo. Veja que o mundo inteiro tem um conjunto de medidas que são tomadas para poder não perder empregos, garantir seu parque industrial, garantir a proteção do seu mercado interno. E o Brasil não pode ficar alheio a isso. Defendo e aqui sustento a necessidade, como dizia aqui a senadora Vanessa, de um lado, a redução, senadora Vanessa, sim, dos juros, e acho que temos que ser ousados. Cada ponto percentual que o Brasil, que é quem paga a conta, reduz na taxa Selic, o Brasil economiza cerca de 10 bilhões de reais. No momento que estamos vivendo, é algo impensável não fazer. Fico imaginando, senador Eduardo Braga, governador, poder ter um mecanismo como esse, numa conjuntura que nos impõe isso como agora. Mais ainda, a necessidade do controle do câmbio. O controle do câmbio, sim, acho que está correto o ministro da Fazenda, está correta a presidente Dilma, na defesa do controle do câmbio. Ou alguém é inocente de achar que outros países nesse instante, como a China, como os Estados Unidos, como a Inglaterra, como o Japão, enfim, estão praticando um câmbio dentro da regra do faroeste, na lei pura e simples do livre mercado. Claro que não tem nada disso. Então é preciso que o Brasil tenha a condição, com responsabilidade, de trabalhar, sim, a redução, o controle do câmbio, redução dos juros, garantir ainda as condições de ampliar com isso o investimento. Eu acho que está correto, a gente está na hora do governo brasileiro, como aconteceu ali no início, em 2008, 2009, ainda no governo do presidente Lula, ser a grande âncora puxando os investimentos. Pois bem, dentro dessa linha, hoje aprovamos também o controle em relação à importação. E, com toda a clareza aqui, minha querida senadora Ana Rita, defendo a posição que Vossa Excelência defendeu ali, junto com a bancada do Espírito Santo, principalmente o Espírito Santo. Mas também não posso deixar de olhar Santa Catarina, que tem um efeito menor, e Goiás, mas principalmente o Espírito Santo. Eu quero defender a tese de que, se a transição de 8 anos é grande, uma transição de 4 anos é razoável, o governo tem a opção ou de demorar a implantação num período de 4 anos, como eu dizia hoje ao prefeito de Vitória, o João Cosa, do nosso partido, como dizia ao governador Casagrande, ou a gente tem uma outra alternativa, que é calculando qual é o valor que esses estados têm de prejuízo, vamos usar esse termo, e fazer a compensação como o governo anuncia que deseja. Uma compensação que uma parte seja em investimentos estruturantes que permitam a condição de uma compensação sólida, permanente, na ampliação da base econômica desses estados, dessas regiões. Como pedem os governadores, aí tem que ver como é a possibilidade, talvez via os estados, para poder garantir a compensação aos municípios. Eu pessoalmente reconheço que no caso do Espírito Santo isso é muito forte. Dizer ainda que, junto com isso, nós temos que trabalhar com muito carinho, com muito cuidado, a regulamentação do Fundo de Participação. Ainda hoje aqui, coordenado pelo senador João Vicente, discutimos na bancada do Piauí as alternativas que estão tramitando nessa casa e vamos estar discutindo em audiência pública. Ainda a redução dos encargos das dívidas, como é que o governo sinaliza, e nós cobramos a redução dos juros e o próprio governo nos seus encargos cobra juros que são insuportáveis. Defendo sim
a aprovação da regulamentação do pré-sal e defendo a aprovação com prioridade da regulamentação do comércio eletrônico. Eu creio que com esse conjunto de medidas nós temos condições de colocar um oxigênio novo para que municípios, para que Estado, para que a própria União possam liderar nesse instante um crescimento econômico, gerando emprego, gerando renda e protegendo o nosso país.